Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como funciona a função agregar aqui do Excel, tá bom? Então, esse daqui é o exemplo, né? Eu criei também uma cópia dessa planilha para que a gente pudesse fazer passo a passo e aqui a resposta, o resultado, tá? Depois que estiver pronta a planilha. Então aqui ó, tem uma planilha com dados de venda, né? Os valores de venda de cada vendedor, de cada cidade, que estado ele reside, né? De qual região ele é, mas o foco principal aqui são os estados. Tá? O objetivo dessa planilha, né, para poder exemplificar a função agregar, é justamente mostrar qual é o valor de venda por estado, né? Quanto que vendeu cada estado, tá bom? Então eu vou mostrar a função agregar para isso. Então só vou aqui, ó, dar uma olhada. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, Paraná, né? Paraná teve um valor de 5.561, tá? Que são essas três cidades aqui do Paraná. E tem essa soma, eu coloquei até aqui o percentual da venda geral, tá? De todos os estados, tá bom? Então vamos lá ver como que a gente consegue fazer isso. Então é o seguinte, ó, a função agregar, né? Nós vamos utilizar aqui para poder calcular o valor total, certo? Mas só que tem um detalhe, quando você faz um filtro, né, utiliza um filtro, algumas linhas vão ficar ocultas, né? Normalmente vão ficar ocultas, por isso que é o filtro. E aí eu quero mostrar somente os valores que ficaram à mostra, ou seja, exibidos. Eu não quero incluir os valores ocultos, tá bom? Então como que eu faço isso? A função agregar, ela é preparada para isso. Olha só que interessante, ó. Agregar, que são os estados do filtro, né? E eu quero fazer o quê? Nesse caso eu quero somar, mas eu poderia utilizar um outro, né, agregador, vamos dizer assim. Agregar significa juntar conteúdo de uma primeira coluna, uma coluna de texto, né, por exemplo, com nome, como estado, como região, e eu vou associar uma outra coluna com valores, tá certo? Então o que eu quero fazer? Quero juntar todos os estados, né, e os valores correspondentes, eu quero somar, ou eu quero contá-los, ou eu quero obter o máximo, né? Então o que eu quero fazer? Assim que funciona a função agregar. Então aqui eu vou escolher a soma, eu poderia escolher uma outra, mas nesse caso aqui é a soma. E ele passa o argumento número 9, tá certo? Eu poderia escrever também 9 se eu soubesse de cor qual é o somar, tá bom? Então aqui eu vou passar o segundo argumento, e aí ele me pergunta uma série de coisas, né? Tá, você quer agregar, mas de que forma, né? Então, ignorar funções subtotal agregação, né? Ignorar linhas ocultas, enfim, tem uma série de opções aqui, né? Eu quero ignorar as linhas ocultas, eu não quero somar as linhas ocultas, por isso que eu estou filtrando, então não quero incluí-los na soma, tá bom? E aqui, o terceiro argumento tem duas versões dessa função, tá? Eu posso utilizá-la de duas formas diferentes. Eu vou usar essa primeira aqui, ó, tá? Essa primeira função agregar, ou seja, as duas são agregar, mas o primeiro modo de funcionamento dela. E aqui eu vou passar como terceiro argumento, que é o último obrigatório, tá bom? Eu vou selecionar esse intervalo, onde tem os valores. E agora eu fecho, pressiono Enter. Pronto. Ele mostrou o valor total. É claro, eu não filtrei nada ainda. Se eu filtrar, eu quero mostrar somente Santa Catarina, por exemplo. Ok. Olha lá, ele já mostra o valor, ele ignorou, né, os valores ocultos, e só somou esses dois aqui, ó, tá, o resultado do filtro. E aqui, só para mostrar o percentual, eu vou mostrar esse valor dividido por esse outro. Tá? Ele mostra aqui o percentual, e eu tenho que converter em porcentagem. Tá certo? Vou mostrar aqui duas casas decimais para ficar com mais detalhes, né? Uma precisão maior. E é isso, assim funciona a função agregar. Posso até escolher mais de um estado também, né? Só para ver quanto que ele representa, olha que interessante, tá certo? Então, Paraná e Santa Catarina representam 34,46% no valor de 11.780, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado da função agregar, tá? Ajuda bastante aí no dia a dia. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho, tem muita novidade aí para você, tá bom? Se você quer aprender Excel de verdade, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso curso completo e atualizado, para você ficar fera aí no assunto, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo e até!